Olá, gente! Estamos com mais um podcast Pet Vida MCZ. E vocês sabem, como sempre, eu peço aqui no início, aperta esse sininho aqui, curte, compartilha, comenta, né, pra gente ter engajamento aqui nas redes sociais e repassa para todo mundo que você conhece, porque a gente tem muito conteúdo bacana, conteúdos incríveis relacionados aos cuidados com os animais, esclarecimentos sobre alguma especialidade que a gente traz aqui e diversos outros assuntos. Eu hoje vou conversar com Fabrício Mena, ela que integra a equipe, o grupo, na verdade, é o Bicho VetLab, e vai trazer pra gente, né, hoje, esse assunto muito importante que é a questão de emergência e UTI, especialização que ela fez, né, ela que tem 13 anos de formação e que está junto com os demais integrantes da equipe, atendendo diversos animais aqui em Alagoas, inclusive se tornou referência ao Bicho VetLab. Tem unidades na Ponta Verde, no Barro Duro e em Arapiraca, que é uma outra cidade assim, né, do Agreste, que é muito importante, que com certeza eles têm muitos animaizinhos sendo atendidos por lá. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, Fabrício, a gente que já conversou também em outra oportunidade. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, você que, além de médica veterinária, é empresária, né, porque você está à frente, né, do grupo É o Bicho, mas você se especializou em emergência e UTI. E a gente sabe que há muitos animais que chegam numa situação crítica e precisam ser atendidos, né, rapidamente, na emergência, precisam ficar internados na UTI. Explica um pouquinho como funciona esse dia a dia seu, né, trabalhando com essa especialidade. Olá pessoal! Então, a emergência veio com a necessidade, né? Quando a gente abriu, na época que a gente abriu aqui na região, nem tinham clínicas 24 horas, como tem hoje, Sim. Né? E nem tinham emergência. UTI não tinha nenhuma, né? A gente foi a primeira UTI. Vocês foram pioneiros, né? Não tinha nenhuma. Não tinha nenhum veterinário na área de intensivismo também. Então, quando a gente abriu, foi pela necessidade real. A gente recebia muitas emergências. Peraí, né? Vamos preparar a equipe para fazer algo dentro dos padrões. E a gente via que tinha essa necessidade no mercado. E a gente foi e pegou essa fatia do mercado que não tinha profissionais que tinham essa especialidade. E a gente tinha uma frequência muito grande, né, de urgências e emergências, que são diferentes, né? Sim. Que a gente tinha uma frequência muito grande, mas que a gente via que o nosso mercado, os veterinários da época aqui, não estavam preparados para isso, né? Eu corri para São Paulo para fazer cursos, para me especializar, né? Para me especializar na área. E só então foi que a gente virou hospital. Na época a gente era clínica e funcionava em horário comercial normal. E só então foi que a gente virou hospital. Depois que eu estava preparada realmente para atender esse público, que é um público bem delicado de atender. Exatamente. E precisa realmente de um pronto atendimento, né? Então, precisa que os profissionais estejam preparados para receber o animal, né, nas condições que ele muitas vezes vem, no estado crítico, por exemplo. Estado crítico, em parada, muito grave, convulsionando. Enfim, tem uma infinidade de emergências que a gente pode citar e que é o ideal ser atendido por uma equipe preparada, realmente. Ô, Fabrícia, você até falou, né? Existe diferença entre urgência e emergência. Explica para quem ainda não entendeu, né? Inclusive, eu quero entender melhor dentro desse universo da medicina veterinária o que é urgência e o que é emergência. Qual a diferença? Emergência é aquele paciente que precisa de atendimento imediato, que se ele não for atendido naquele momento, ele vai morrer. Sim. Tá? Urgência é uma necessidade que o animal tá, mas que leva um tempo até ele chegar num estágio mais crítico. Isso. Eu consigo preparar um espaço, preparar uma equipe, preparar um centro cirúrgico, por exemplo, para entrar com esse animal em urgência. Uma emergência não. Ele entrou na clínica, ele precisa ir para o centro cirúrgico, ele precisa ir para a UTI, ele precisa ser intubado, ele precisa de um atendimento imediato. Por isso da necessidade de ter uma equipe capacitada, porque só de olhar você já tem essa percepção. Olha, vamos separar que é urgência e que é emergência. Esse animal dá para segurar mais um pouquinho, esse aqui tem que ir imediatamente para a gente não perdê-lo. E essa triagem é importante, inclusive, na recepção. A equipe de recepção, ela tem que estar preparada para filtrar. Os primeiros que recebem, né? Ela tem que estar preparada para filtrar, né? E o tutor, ele tem que sinalizar isso, né? Teve até um caso recente que a tutora chegou com o animal na caixinha. Aí falou, eu preciso de uma consulta. E o animal já estava em parada dentro da caixinha. Então, o tutor, dentro da caixinha, principalmente, ele precisa sinalizar, transmitir, né, a mensagem, né? A emergência daquele paciente. Né? Então,
quando ela disse, aí chegou o funcionário, doutora, eu acho que é uma emergência, porque ela tá na caixinha e disse que ele não estava muito bem. Quando eu corri na recepção, o animal já estava parado na recepção. Então, isso é importante, que a equipe de triagem também esteja preparada para ver isso. Que tem a iniciativa de dizer, senhora, posso abrir a caixinha? E o tutor ele tem que sinalizar, meu animal não está bem. Isso. Né? Chegar lá e dizer, eu quero uma consulta. Quando você pede uma consulta, ele imagina que o animal está bem, que é uma consulta de rotina, entendeu? Então, isso precisa ser sinalizado também com o tutor. Igual a gente, quando chega com o filho da gente na emergência, é emergência! A gente já grita logo. Sim, eu quando recebo um tutor que eu já vejo ele angustiado, eu já pergunto, é emergência? Né? Ele, doutora, eu já cato da mão dele e já corro para a sala de emergência. Então, esse mínimo minutinho ali faz a diferença. O segundo faz a diferença, faz a diferença na melhora ou na piora do paciente. O El Bicho começou ali na Ponta Verde. Qual foi a primeira instalação de vocês? Em que bairro? Como tudo começou? Ninguém sabe, né? Mas na verdade começou com o VetLab. Tudo começou com o VetLab. Não, isso. Eu imaginava que primeiro tinha sido El Bicho e depois VetLab, mas foi o contrário. Foi o contrário. Tudo começou com o VetLab. A gente abriu um laboratório em uma clínica lá na Serraria. Sim. E aí a gente estruturou e tal pro laboratório e eu queria um pouco a mais, porque o espaço era pequeno, não ia ser legal naquele espaço. E fui procurar um espaço maior para o laboratório. E aí, quando eu vi o prédio, que hoje é o Bicho Ponta Verde, eu já fui idealizando. Aí o bicho veio de surpresa, na verdade, porque a procura era para um espaço para o laboratório. Sim. E aí eu já entrei num ponto e já fui idealizando o que ia ser isso e ali ia ser aquilo. E já fui desenhando, arquitetando na minha mente como ia ser o bicho. E aí a gente virou o bicho. Deslanchou, né? Foi. Aí depois veio o Barro Duro? Não. Teve muitos passos. Conta aí, vai o passo a passo. Depois veio o Bicho Farol, que a gente não ficou muito tempo, ficou 3 anos só. Depois veio o Bicho Shopping, aí que também acho que durou uns 3 anos. E depois foi que veio Barro Duro e depois Arapiraca. Eu sempre passo pra lá, porque quando eu vou fazer minhas coisas lá naquela região, aí eu sempre lembro, eu tenho que conversar com o Fabrício, tenho que chamar ela pra conversar, pra ela falar um pouquinho, tanto da história, né, do grupo El Bicho, VetLab, quanto da sua profissão, quanto pela escolha da especialidade e da importância de tudo isso. E tem também Arapiraca, né? Isso. E Arapiraca está há quanto tempo lá? Vocês estão há quanto tempo instalados lá? A gente tem 4 anos em Arapiraca, né? Começou também como sendo o único hospital da região do Agreste ali. Não tinha hospital veterinário, não tinha 24 horas naquela região. Hoje já tem alguns outros, né? Mas não tinha na época. A gente atendia gente até de Delmiro Gouveia, para você ter uma ideia, assim, como era necessário naquela região. Então, o Hospital de Arapiraca é completo também, tem uma estrutura linda, né? Eu sou apaixonada pela estrutura da Arapiraca. Tem uma estrutura linda, tem até piscina para os cachorros tomar banho. Cara, tão mais chiques do que eu, mais luxo do que eu. E tem tudo, né? Tem raio-x, ultrassom, tem centro cirúrgico, enfim, tudo. Né? Bem completa. Me conta também essa questão da UTI, né? Você também se especializou, né? Além de emergência, UTI. Um pet, quando chega numa situação crítica, né? Muitas vezes precisa ir para a UTI. Como é que você prepara a sua equipe? Como é que funciona? A UTI foi também uma fatia do mercado bem necessária que a gente viu, né? Tem pouquíssimos aqui, né? Especializados. Na verdade, eu acho que finalizado só tem eu, né? Ainda. Tem algumas pessoas que estão com o curso em andamento, mas finalizado eu acho que só tem eu, por enquanto, né? Mas, na época, pela necessidade que a gente tinha real, a gente estabilizava um paciente que chegava em emergência ou urgência. E depois disso, esse paciente não tinha como ficar no internamento normal, entendeu? A gente precisava de um atendimento especializado para aquele paciente, para que ele tivesse uma melhora considerável. Né? É um veterinário para cuidar de um animal só, na UTI. Então, ele consegue dar realmente a assistência de excelência para aquele paciente. Sim. Então, com essa necessidade foi que eu fui buscar o curso de emergência e UTI, né? E aí a equipe da gente é toda treinada por mim, né? A gente faz... Exatamente, era isso que eu ia perguntar, porque Fabrício não tem como ficar 24 horas cuidando do bichinho que tá lá na UTI. Não. Então, assim, você, né, treinou a sua equipe, tem pessoas lá que lhe auxiliam, que, na verdade, fazem esses cuidados de acordo com as orientações que você repassa, né? Hoje a gente tem 6 veterinários na equipe de UTI. Então, olha aí, tá vendo? Tem um revezamento aí com uns 6 veterinários. Hoje a gente tem UTI nas 2 unidades de Maceió. Em Arapiraca a gente não tem UTI ainda, tem nas 2 unidades de Maceió. Tanto no Barro Duro quanto na Ponta Verde. Com toda a estrutura de ventilação mecânica. Né, já ia perguntar isso. A estrutura, como é que funciona essa estrutura, né? Para manter o padrão que atenda ao pet que precisa. Não dá para você oferecer um serviço de UTI e não ter um ventilador mecânico se o paciente precisar.
entendeu? Então, realmente precisa ter uma estrutura que se adeque à necessidade daquele paciente grave, né? Porque os pacientes que vão para a UTI são pacientes extremamente graves, né? Pacientes cardiopatas descompensados, paciente que está convulsionando, paciente com alteração respiratória gravíssima. Então, paciente em traumas, né? Traumas, a gente recebe muito paciente politraumatizado. Então, são pacientes que necessitam realmente de um atendimento diferenciado. Sim. Né? Então, e exclusivo, personalizado, né? Isso, exclusivo e personalizado, para a necessidade daquele paciente. Até as drogas são muito diferentes do que se usa na rotina, né? Então, isso é importante, você saber lidar, inclusive, com esse tipo de droga, né? Porque não são drogas comuns. Então, é muito importante isso. E qual a capacidade hoje, né, da El Bicho de receber pacientes para ficarem internados na UTI? Na UTI, na Ponta Verde, a gente tem capacidade para 3 animais, no Barra Dura a gente tem capacidade para 3 também. Certo. E, às vezes, assim, tem dias que você que está acompanhando sempre tá lotado, tipo, Ponta Verde e Barra Dura. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter como receber para ficar internado, para ficar na UTI, porque realmente a gente já está no limite máximo. A gente consegue, quando está cheio em uma unidade, e na outra, normalmente a gente consegue encaixar. Realocar, né? A gente já precisou. Estava muito lotada a UTI de uma unidade, a gente precisou mandar para outra unidade para poder conseguir prestar essa assistência. E assim, vocês, em relação à UTI, né, que vocês oferecem uma estrutura apropriada, né? E quanto tempo, mais ou menos, assim, a gente sabe que varia, obviamente, mas eu vou perguntar como tutora. Em quanto tempo vocês acham, dependendo do trauma que o animal sofreu, dependendo da situação, que ele permanece na UTI, o animalzinho fica lá, fica desacordado, lógico que recebe todo o suporte, mas como é que funciona essa questão? Vai depender da necessidade. Tem animais que a gente precisa colocar em coma, por exemplo, né? Os animais que estão na ventilação mecânica, ele precisa estar induzido ao coma para ele permitir a ventilação mecânica, né? Então, aí vai depender da necessidade de cada um. Tem pacientes que em 24 horas tá ótimo, a gente já consegue liberar. Reverter, ou, né? pelo menos, para um internamento comum, entendeu? Então, a gente tenta, na verdade, estabilizar o paciente de forma... Porque é um custo mais alto, normal. Sim, né? sim. A gente tenta estabilizar esse paciente de forma que ele consiga ir para o internamento comum e ele consiga receber a assistência que os outros estão recebendo, né? Então, a gente sempre tenta isso. Mas tem animais que precisam ir além. Aí depende muito do tutor também. Né? Tem tutor que realmente não consegue, que acaba ficando desgastado financeiramente, passa 1, 2 dias, aí já né? Agora tem animais que vai precisar mais tempo para a gente conseguir estabilizar. Quando é um padrão respiratório grave, quando é um pulmão muito inflamado, a gente precisa de um tempo maior para que esse paciente consiga se recuperar. Né? Já teve paciente da gente ficar com 6, 7 dias, aí depende de cada paciente. E assim, depois de 6, 7 dias ele se recuperar? Muito sim. Né, depois da dedicação lá na UTI, dos cuidados. Muito aí sim. consegue... Ontem mesmo teve uma tutora que postou um gatinho que ficou na UTI 48 horas e aí ela mostrou ele lá bem, né? A gente, meu Deus, né? A gente fica até surpreso, porque às vezes a gente acha que o animal acaba que não vai resistir, né? Porque ele tá num quadro muito grave. Inclusive, vocês, assim, eu imagino assim, a tensão, né? Porque vocês receberem esses animais numa situação bem tensa, bem de um trauma que eles sofreram, um tutor muitas vezes nervoso, quer salvar aquele animalzinho, vocês calma, vamos resolver, vamos levá-lo para emergência, ele vai precisar ficar internado na UTI, mas nós vamos fazer de tudo para recuperá-lo. E assim, casos emblemáticos, Fabrícia, assim, eu imagino que tenha uma infinidade que você já deve ter vivenciado, mas aquele que você disse... Ufa, eu consegui salvar a vida desse pet que estava numa situação realmente muito crítica e que eu imaginava que não ia conseguir, dada a proporção do trauma que ele sofreu. Tem muitos, tem muitos. Mas tem um que chama a atenção da gente, que foi dois cachorrinhos, dois senhores bem idosinhos. E os 2 cachorrinhos também eram idosinhos. E eles foram atropelados. Os dois? Os 2. Caramba, ali na mesma hora? Na mesma hora. Foram atropelados os 2. Sim. E aí eles chegaram, né, o casalzinho de idoso, com esses 2 cãezinhos. Um ele já entrou em parada na hora do atendimento. E o outro ficou muito ruim, assim. A gente não achou que ele fosse recuperar. Ele teve um traumatismo craniano grave, precisou ficar na UTI. E depois ele manda vídeo pra gente do cachorrinho, assim, super bem. Aí isso dá uma alegria, assim. Nossa, é uma satisfação, Nossa equipe colaborou pra salvar essas vidas. E ainda mais, porque é um idosinho, um casal de idosinho com 2 cachorrinhos. Conseguiu salvar os 2? Não, um veio a óbito. Ah, entendi. Não, mas o outro ficou na UTI. E quantos anos eles tinham? Eles tinham, tipo, 15 anos. Meu Deus, e a gente ficava assim, meu Deus, eles já perderam um. Né? A gente tem que conseguir salvar. E a gente fica nessa tensão. A gente fica nessa tensão, né? Os tutores, às vezes, até ficam, porque vocês já estão acostumados. Mas a gente pena
né, para estar ali pleno na frente do tutor e conseguir reverter os quadros assim mais críticos. É aquele lance, né? Respira fundo e vai. É, tipo isso. Mas assim, conta de mais situações que você vivenciou, né, enquanto profissional da medicina veterinária, né? Essa sua escolha, que é uma escolha que de se capacitar em emergência UTI, porque você viu que realmente existia essa fatia e que fez com que a El Bicho deslanchasse ainda mais no mercado. Conta um pouquinho de algumas situações que vocês vivenciam no dia a dia, do quanto é importante terem médicos preparados para receber cães e gatos nessa situação. A gente recebe muito, na verdade. Todos os dias a gente recebe uma infinidade de emergência. Não. Mas umas coisas que às vezes chamam a atenção. Tipo assim, as tentativas em casa antes de levar numa emergência, por exemplo. Né? Ou desvio para um atendimento que não é emergência e a gente acaba perdendo muito tempo para ter um atendimento adequado. Tipo, teve clientes que chegaram lá com animais com uma temperatura altíssima, esqueceu no carro, ou hiperaqueceu em um banho tosa por estresse. E aí foi em duas... Esse chamou a atenção, assim. Foi em 2 outras clínicas que não era 24 horas. E aí tentaram fazer um atendimento que não era o ideal para aquele paciente grave. E aí ele chegou, a gente foi a 3ª clínica. Então o animal chegou com 42,5 de temperatura. Então para reverter um quadro desse é muito pior. Se ele tivesse chegado no comecinho que estava lá, começando a fazer as alterações que normalmente causam, a gente poderia ter revertido, por exemplo, esse quadro, entendeu? Então acaba que a gente consegue fazer o animal viver, mas o que ele perdeu por ter demorado tanto o atendimento, a gente pode não conseguiu recuperar. Pode até deixar sequelas em algum caso. Deixa, casos, mas né? No caso da hipertermia, né, que é a temperatura hiperaquecida desse animal, ele tem muitos quadros graves. Eles acabam fazendo hemorragias, entendeu? São quadros mais graves que a gente não consegue reverter, se demorar muito o atendimento, né? Então, isso é importante, né? Viu que é uma emergência, procura imediatamente um lugar que consiga atender a emergência, né? Não é qualquer clínica, consultório que vai conseguir ter a estrutura de atender uma emergência, né? Precisa resfriar imediatamente esse animal, a gente precisa entrar com drogas para reverter o que tá sendo desgastado do organismo. Sim. Então, precisa realmente de um atendimento diferente para cada caso. Então, viu a emergência, corre para uma clínica de emergência realmente, né? Isso faz a diferença. Só reforçando o que a Fabrícia falou, né? Ela disse, porque há tutores que, infelizmente, querem fazer o primeiro atendimento em casa, querem tentar dar um jeito, vai lá no Google, olha, vou fazer isso, antes de ter que levar à clínica. Escutem o que ela falou. É importante que quando você vê o seu animalzinho numa situação dessa crítica, corre para uma clínica que tem profissionais especializados na área para que possa ser revertido o caso o mais rápido possível e assim salvar a vida desse animalzinho. Não leva para qualquer lugar ou não leva de qualquer jeito. Tenta manter o animal confortável no percurso até o local para que ele não perca muito do que ele já perdeu, né, decorrente do que aconteceu, atropelamento ou envenenamento, enfim. Fabrícia, tem mais alguma consideração a fazer? Porque eu achei importante você falar sobre isso, né? E se tiver mais alguma consideração a fazer, faça, porque aí eu queria muito poder conversar assim, horas com você, porque a gente fica curioso como tutor para entender esse universo, mas a gente sabe também que o tempo é curto, porém, todos os conhecimentos que você trouxe aqui foram importantíssimos para a gente entender, inclusive sobre como é que funciona essa questão da emergência, da UTI. Tem sim, que a gente pega também muito, então é bom frisar, né? Pacientes envenenados, gente, não tenta fazer nada em casa. Corre imediatamente para uma clínica, porque a gente vê exatamente isso, piora o quadro do animal, porque vai dar leite. As pessoas têm esse hábito, né? Foi envenenado, eu vou dar leite. Então, além do envenenamento, a gente acaba afogando o cachorro. Então, chega numa emergência, assim, muito pior do que o que se fosse direto para o atendimento. Então, é reforçar isso, né? Viu que é uma emergência, corre, né? E já diga na recepção que é uma emergência. Exatamente. Muitíssimo obrigada por você ter vindo, ter aceitado esse convite de conversar com a gente nesse bate-papo leve sobre um assunto que a gente sabe que muitas vezes é tenso, mas que a gente tenta mostrar às pessoas, orientar e conscientizar as pessoas a respeito de tudo que é ligado à questão do cuidado, da saúde e do bem-estar animal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado mais desse conteúdo que a gente passou. Então, não esquece. Vai no sininho, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, para o seu ciclo de amigos. Para quem não assistiu, assistir um pouco dessa conversa bacana com a médica veterinária Fabrícia Almena. Até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção:
Produtora Maná. Um oferecimento, Estúdio Jéssica Jordão, empoderando e harmonizando sua beleza.